Tudo o que você precisa saber sobre possessões espirituais. Vamos lá? Como acontece a possessão espiritual e o que é uma possessão? Possessão espiritual é quando um espírito negativo, ele toma conta do corpo da pessoa, assumindo o controle deles. Então, basicamente, é como você vê naqueles filmes de terror mesmo que acontece. Um espírito negativo toma conta do corpo da pessoa, ok? E como isso acontece e por que isso acontece? Tem vários tipos de coisas que influenciam uma possessão espiritual, mas a principal causa disso é a baixa vibração espiritual. Todos nós temos um escudo espiritual, entende? Quando esse escudo está baixo, a gente abre porta para os espíritos negativos atacarem a gente. Eles podem atacar de várias formas, mas como o vídeo sobre hoje o tema é possessão, então ele pode sim, de certa forma, possuir o corpo da pessoa por um certo período de tempo, ok? Então a baixa vibração espiritual abre portas para que entre esses espíritos. A baixa vibração espiritual se dá quando a pessoa tem uma vibração ruim, praticando coisas negativas. Por exemplo, estresse, raiva, ficar doente. Mas, para um caso de possessão espiritual acontecer, a pessoa tem que estar com uma vibração muito baixa para se permitir que o espírito tome conta do seu corpo. Então, a pessoa tem que estar ruim mesmo, não é qualquer coisinha não. A pessoa tem que estar ruim para baixar. Lembrando que o que baixa a vibração espiritual é medo, insegurança, raiva, estresse, não cuidar bem do corpo, da sua saúde física e mental. Ok? Então, possessão espiritual é isso. Quais são os sintomas da possessão espiritual? Os sintomas da possessão espiritual incluem mudar a aparência do rosto. Você vê que a pessoa está possuída, o rosto dela se deforma um pouco, parece que ela é uma outra pessoa, a voz dela muda, ela pode acabar falando em outros idiomas e sim, tem casos que a pessoa tem uma força muito grande em relação a isso, tá bom? E como diferenciar a possessão por casos de psiquiatra, esquizofrenia? Tem diferença? Tá? Tem sim, pessoal. Para você diferenciar essa questão, é você consultar com algum tipo de médium, com algum tipo de oráculo que vai te mostrar ali. Opa, ali é um caso espiritual. Os oráculos são como se fosse uma visão espiritual das coisas que você vê espiritualmente. Ele mostra ali para você o que você não vê fisicamente. Então, oráculos, eles mostram as energias, o que está acontecendo. Então, se captar alguma energia negativa, algum espírito ali, o oráculo vai mostrar pra gente. Exemplos de oráculo, temos aí o baralho tarô, o baralho cigano, o jogo de búzios também é um tipo de previsão energética ali de como tá as coisas, enfim. Então, o oráculo ele vai mostrar como é que tá as energias. E se identificar que tem alguma coisa espiritual ali, então ele vai mostrar também pra gente através do oráculo. E assim vamos identificar que é uma possessão espiritual, não é um tipo de doença, de um distúrbio mental que a pessoa tem. Então, o principal coisa que você vai ver através de algum tipo de oráculo ou através de um médium que tem uma visão muito desenvolvida, uma visão espiritual, que vai conseguir ver o que está acontecendo ali, ok? Curiosidades sobre a possessão espiritual. Tem gente que acredita que a possessão espiritual acontece aos poucos. A pessoa vai ficando doente, vai ficando ruim, mas nem sempre é assim, pessoal. Tem casos de possessão espiritual que acontecem na hora, entende? Então a pessoa não vai ficar ali doente, vai ficando enfraquecendo, aí vai se deixando possuir pelo espírito. Nem sempre é assim, porque às vezes você vê em brincadeiras espirituais como jogo de copo, compasso, ouija, a pessoa fica com tanto medo, tanta insegurança dos espíritos ali, que a vibração dela abaixa ao ponto de o espírito assumir o controle do corpo da pessoa. Então, nem toda possessão espiritual é aos poucos. Tem possessão espiritual que é maneira repentina, principalmente quando a gente fica fazendo essas brincadeiras aí e não tem muito conhecimento, essas brincadeiras espirituais, tá bom? Qual é a diferença entre possessão e incorporação? É bem simples. A possessão espiritual, o espírito negativo entra e controla aí o seu corpo. E você não deixou o espírito fazer isso. Ele simplesmente entrou,
controlou você. Já a incorporação, você permite a entrada desse espírito aí no seu corpo. Então, eu permito que o espírito entre aqui e tome conta do meu corpo, interaja com o meu corpo por um certo período de tempo, entendeu? Então, incorporação, eu deixo o espírito me incorporar, eu deixo o espírito assumir o meu corpo. Possessão, eu não deixo ele assumir, mas ele toma conta de mim. Ok? E como curar a possessão espiritual? Para curar a possessão espiritual é necessário, primeiramente, investigar o que está acontecendo, o que levou a possessão a acontecer. Alguém que fez magia? Alguém mandou um espírito? Ou é algum espírito de vida passada? Então, existem várias e várias coisas a serem observadas, porque para cada tipo de método existe um tipo de tratamento diferente no espiritual. Só que o mais frequente é a limpeza espiritual, fazendo defumações, banhos de ervas para limpar o ambiente, elevar a vibração do corpo da pessoa, para assim aumentar a força vibracional, o escudo espiritual, como eu mencionei, aumentou a vibração, o espírito não entra. Então, o banho de ervas faz a limpeza espiritual, aumenta a energização, a vibração espiritual e também faz com que o espírito saia do corpo, assim, meio que cria uma barreira, entende? Geralmente a gente faz isso para estar fazendo a limpeza e a desobsessão, mas também tem orações, tem acender velas, tudo vai depender do tipo de médium que está ali, ou do bruxo, mago que está ali trabalhando. Mas lembre-se que para cada tipo de possessão existem um método diferente para estar removendo isso, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês. Se ficou alguma dúvida, sugestão de vídeo, deixa nos comentários. Quem quiser marcar um atendimento no particular, sou terapeuta holístico, faço limpeza de chakras, limpeza energética, mapa astrológico, mapa numerológico, leitura de registros acásticos, trabalho de limpeza espiritual, adoçamento amoroso, leitura tarô e cigano. Quem tiver consultar comigo no particular, me chama, meu número está no meu perfil. Já curta e me siga aí se você gosta desses conteúdos. Muito obrigado, viu? E que Deus abençoe vocês. Dúvidas e sugestão, deixa nos comentários.